Boa tarde. Gostaria de agradecer a Nayara Kraszewski e a equipe do Debate 40 da Universidade Estadual do Paraná para esta oportunidade de falar sobre o que é história. Para quem já está aposentado, mas em atividade na pesquisa graças ao CNPq e na docência no programa de pós-graduação em História, voltar ao tema de minhas aulas em Teoria da História na UFPR constitui uma imensa satisfação, mormente o fato de que se está festejando o Dia do Historiador, dia 19 de agosto. Assim, o que é história? Tal como outros interessados nas humanidades, o que move o historiador é seu interesse pelo estudo das sociedades. Porém, o que o distingue é seu foco no tempo. Daí a definição clássica: história é a sociedade no tempo. Ou, se vocês quiserem, estudo, análise, compreensão da sociedade no tempo. Para nos diferenciar enquanto historiadores, observo, entre parênteses, que existem diferenças entre uma história das revoluções e, por exemplo, a sociologia das revoluções, embora o objeto seja o mesmo. Em função do que foi dito, é importante grifar: este tempo que nos distingue, este tempo do historiador, é o tempo enquanto duração. A este respeito, os estudantes de história devem lembrar-se do primeiro capítulo do livro escrito há décadas por Mark Bloch a respeito do ofício do historiador. Duração, ou durações, que remete ao fato de que todos os fenômenos sociais duram no tempo, ou têm uma temporalidade que lhes são intrínsecos. Nessa direção, Bloch criticou duramente a ideia de que, para muitos historiadores, seus contemporâneos, a história seria a ciência do passado. Ideia absurda, uma vez que a história é sempre ciência do presente, pois é construída a partir do presente dos historiadores. Lição fundamental da historiografia. Observo, por exemplo, que existem muitas diferenças entre a história da Revolução Francesa, produzida por Alexis de Tocqueville, e os historiadores que lhe seguem, e inclusive os historiadores contemporâneos, que se debruçam sobre o tema. Por conseguinte, a história é narrada no veio do tempo, considerando tanto o presente e o passado, como, por que não, o futuro, abstrações apreendidas na dialética das durações. As relações contraditórias, dialéticas, como eu disse, dos tempos enquanto durações, estarão sempre pautando as ações investigativas dos historiadores, sustentadas pela linearidade da cronologia. É este instrumento, a cronologia, que permite concretizar o que aconteceu na história. Aconteceu em 14 de julho de 1789, data fixada pelos historiadores, tanto para afirmá-la como para negá-la. Apesar das várias versões ditadas pela historiografia, só houve uma Revolução Francesa, concretamente, ocorrida em 1789. Se acontecia, era a complexidade do próprio presente dos sujeitos, em algum ponto do passado, que explicava a causação e a dinâmica da história, articulando no contexto o que já tinha acontecido antes e as expectativas de futuro daqueles sujeitos. Quem são, ou quem foram, os sujeitos da Revolução Francesa? Eram aqueles revolucionários, por exemplo, que
que tinham uma memória do passado avivados no seu presente e que agiram para mudar o que esperavam para o futuro. Portanto, duas decorrências. Refiro-me principalmente ao fato de que, como o passado o alcança, nosso presente também é objeto da história. Daí as virtualidades e dificuldades da história do presente. Se o futuro do passado é concreto para o historiador, nosso futuro traduz-se em possibilidades, previsibilidades, probabilidades, resumido nas angústias que assolam nossos contemporâneos. É exemplar o fato de que estamos passando por mudanças estruturais evidentes. Pandemias, crise climática, migrações, fundamentalismos, crise das democracias, cujo contexto, quero crer, a partir de 11 de setembro, define-se pela imprevisibilidade. Ora, se não sabemos a respeito de nosso futuro, também nossos sujeitos no passado não sabiam o que lhes aconteceria. De maneira que, e concluindo, a grande sacada do historiador é compreender as ansiedades, as apreensões dos sujeitos da história em determinado presente, impactados por determinado contexto, cuja problemática faz parte de nossas investigações. Ao nos debruçarmos sobre o que aconteceu na França em 1789, temos de ampliar o contexto para entender como o passado gerou a Bastilha. E também nos perguntar o que era previsível, possível ou provável para os franceses em 1789. E então teremos um quadro completo dos problemas concernentes. Afinal de contas, os revolucionários e os franceses agiram em função da expectativa que tinham do futuro. É o que também nos move. Muito obrigado.